Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Queremos desejar a todos um bom dia. Queremos agradecer desde já a Deus por esse dia tão lindo que o Senhor nos concede, né? Isso daí foi um alarme para todo mundo acordar agora de manhã. Para você que está com esse soninho aí na sua casa, né? Às vezes, se a gente estivesse na igreja, eu falo, a gente acorda. Outro alarme para você. Você acordar. A gente fala assim, o povo fala que TV ao vivo é assim, mas culto ao vivo também tem de tudo, né? Nós queremos desde já agradecer a sua presença conosco e nós queremos te desafiar. Você sabe alguém que precisa estar ouvindo uma palavra do Senhor nesta manhã, você sabe que alguém que precisa estar recebendo a voz do Senhor no seu coração, que você possa estar compartilhando essa live neste momento, né? Tenho certeza que Deus estará falando poderosamente aos nossos corações. Nós damos as boas-vindas a todos aqueles que estão chegando aí. A gente falaria lá no templo, né? Vamos convidar todos que estão do lado de fora para que se acheguem ao templo para a gente começar a escola dominical. Então tenho que inverter, né? Tenho que mudar um pouco. Vou convidar todos que estão talvez na cozinha ou no quarto, deitado na cama, você que está no sofá. Você não precisa sair de onde você está, mas você pode estar antenado, né? Abrir o seu coração e se antenar com a presença do Senhor neste momento, né? Essa é uma das nossas novas questões. Mas onde quer que estejamos, Deus pode estar falando conosco. Amém? Nós falamos isso tudo, mas agora nós vamos ler a palavra. Vamos abrir a palavra do Senhor? Eu queria ler apenas um versículo, mas nós vamos ler dois, tá bom? Salmos de número 107, versículos de número 8 e 9. Salmo de número 107, versículos de número 8 e 9. Abra sua Bíblia conosco. Salmo de número 107, versículo de número 8 e versículo de número 9. Amém? Amém. Tenho certeza que vocês abriram aí. A palavra do Senhor diz: louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Vou ler de novo o versículo de número 9. Pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Amém? Por que o Alexandre... Hoje vocês vão me ouvir falar sobre isso de formas diferentes de manhã, de formas diferentes à noite. Por que eu escolhi esse texto e por que eu penso? Nós que somos servos do Senhor, nós que temos experiências com o nosso Deus, nós que experimentamos de alguma forma, em algum momento, a ação do Senhor nas nossas vidas, nós passamos a reconhecer o quanto a presença do Senhor é eficaz, o quanto Deus ele é perfeito em saciar tudo aquilo que nós precisamos, seja de forma material, mas principalmente de forma espiritual, né? A palavra do Senhor é capaz de nos preencher. Se nós estamos cansados, ela é capaz de saciar esse cansaço e nos fazer ser revigorados. Se nós estamos doentes, ela é capaz de mudar isso e nos fazer ser curados das feridas físicas e emocionais. Se há algum vazio no nosso coração, se há carência, se há dependência, se há desilusão, se há necessidade de um afago, se há necessidade de alguém, se há necessidade de se sentir próximo, Ele é capaz de nos preencher com isso e saciar essa necessidade. Deus tem as palavras que são capazes de transformar toda morte, toda tristeza, todo cenário de desilusão, de medo, de trevas, todo cenário de sequidão em um cenário de vida, em vida com as características de Jesus. Nessa semana a gente conversava com Carol, com as várias vezes que a gente conversa, e agora a conversa está caminhando. A gente antes conversava só na frente do portão, agora a gente conversa caminhando também. Como a vida de Jesus ela é pautada pelo sentimento de paz,
mas ela também é pautada por um sentimento de alegria. Então, se uma pessoa está buscando a Deus e ela tem no seu coração um sentimento de alegria e de paz, não tem como não ter a certeza de que é Jesus nos dando essa vida. Então, esse Deus que é capaz de acabar com toda a solidão, que é capaz de dizer nessa manhã de você não está sozinho, eu estou com você. Esse Deus que é capaz de dizer, meu filho, se você está triste, eu sou a sua alegria e posso trazer essa alegria. Meu filho, se você está num cenário de caos, eu posso trazer essa paz. Nesta manhã nós queremos declarar que nós temos a certeza de que Jesus, Ele é quem tem as palavras de vida e de uma vida perfeita. Muitas vezes difícil de acreditar, mas só Deus pode nos dar uma vida perfeita nele, onde nós somos transformados dia após dia. Por mais que aos nossos olhos nós não vamos conseguir, mas o nosso caminho é buscar essa perfeição em Cristo. E ao longo do tempo Ele vai preenchendo as lacunas que nós precisamos ser preenchidos. Por isso que nós falamos que Ele tem as palavras de vida eterna. Porque na eternidade nós seremos completamente preenchidos, completamente saciados. E ao longo da nossa caminhada, Deus vai nos transformando. Então, meus amigos, se nesta manhã você quer receber essas palavras de vida que transformam o nosso coração, se você quer ouvir que Deus está aí com você e que jamais te deixa só, que Ele é o Deus Emmanuel, que Ele quer trazer alegria, paz, transformação à sua vida, que você possa desfrutar da presença de Jesus nesta manhã. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Senhor, nós nesta manhã queremos não apenas Te adorar, nós queremos nos deleitar na Tua presença, Senhor. Queremos, assim como ouvimos na Tua palavra, saber que o Senhor sacia, Pai, a fome de todos aqueles que estão dispostos a se deleitar em Ti. Que o Senhor sacia de bens espirituais, Senhor, todos aqueles que estão dispostos a ouvir a Tua voz. Que nesta manhã, ó Senhor Jesus, que o Senhor possa saciar, ó Pai, a fome do nosso coração. Que o Senhor venha nos encher de tudo aquilo que nós precisamos nesta manhã. Senhor, se é paz que a pessoa que está ouvindo, ó Pai, esta live está precisando, ó Pai, que essa casa venha ser cheia da Tua paz. Se, ó Pai, um vazio tão gigantesco no coração, Senhor, que venha saciado. Senhor, se é alguma tristeza, que venha a Tua alegria. Mas, Senhor, nós sabemos que em Ti podemos ter a vida que o Senhor pensou para nós. Tu, Senhor, é aqueles que têm as palavras de vida eterna. E nós corremos para Ti e vamos ao Teu encontro nesta manhã na certeza da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar isso? Feche seus olhos. Senhor, nós clamamos, ó Pai, por Ti, Senhor. Só Tu tens, Senhor, oh Deus, pra onde iremos nós? Só Tu tens, só Tu tens.
Vamos cantar de novo que Ele é o pão do céu. Vazios podem ser preenchidos pelo pão do céu. A solidão pode ser preenchida pela presença do Senhor. Ele tem palavras de vida. Peça a Ele que enche o seu coração. Peça a Ele que encha com o pão da vida e encha todo o vazio, que preenche, sacia a fome do seu coração. Abre o seu coração pro Senhor e clame a Ele. Pelo agir do Senhor, por Ele que é o Deus conosco, Ele que é o Deus Emanuel. Venha, Senhor, adentrar as casas, Senhor. Tu és aquele que abraça, Senhor, que não nos deixa só, que sacia a nossa fome, que enche com a tua presença. Tu és o Deus Emanuel, Deus conosco, que enche toda a casa, todo vazio, toda a família, Senhor. Venha com tua presença, ó Deus. Vamos clamar pelo nome do nosso Senhor. Erga na sua casa um altar de adoração ao Senhor e se quebrante diante dele e se rasgue diante do Senhor, clamando o nome do Senhor. Vamos clamar Yeshua. Yeshua. Entronizado em cada lugar onde o Senhor está clamado. Por isso, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Tu que és o amado das nossas almas,
Venha abraçar cada casa, cada família que está neste momento, Senhor. Nós cremos no Teu poder, no Teu agir. E eu creio que enquanto estivermos ouvindo a Tua palavra, Senhor, o Senhor continuará enchendo e abundando da Tua presença. Obrigado pela Tua presença, Senhor. Obrigado pelo Teu toque, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Vou chamar o meu pai aqui neste momento. Graça e paz, irmãos e irmãs, bom dia. Deus seja louvado por nos proporcionar mais um dia na presença dEle. Louvado seja Deus. Da mesma forma que o Senhor falou conosco, nesse momento de louvor e adoração, novamente vai falar através da sua palavra. Queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no primeiro livro de Reis, capítulo 9. Repetindo, primeiro livro de Reis, capítulo 9, versículos 3 a 5. Primeiro livro de Reis, capítulo 9, versículos 3 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Salomão: ouvi a oração e a súplica que você fez diante de mim. Estou consagrando este templo que você construiu e pondo nele o meu nome para todos sempre. Meus olhos e meu coração estarão para sempre ali. Se você viver na minha presença como fez Davi seu pai, em pureza de coração e em retidão, fazendo tudo quanto ordenei que você fizesse, e observando as leis e mandamentos, eu estabelecerei o trono do seu reinado sobre todo Israel para sempre, como jurei a Davi seu pai, quando disse: você jamais sentirá falta de um sucessor no trono de Israel. Amém? Vamos ter um momento de oração. Pai Santo, rendemos graças a Ti por esse dia tão belo, pelo ar que respiramos, pela Tua graça. Da mesma forma que o Senhor falou conosco através de louvor e adoração, que o Teu Santo Espírito, Pai, encontre em cada um de nós um coração sensível a ouvir a Tua voz. É o que nós agradecemos e pedimos a Ti em nome de Jesus. Amém. Bem, amados irmãos e irmãs, esse fato aqui do capítulo 9 que Deus fala a Salomão foi no período quando o templo foi construído. E se pudéssemos, e foi uma construção, vamos dizer assim, ao nosso linguajar de hoje, nós poderíamos falar assim, foi uma obra faraônica. Mas se pudéssemos transferir, vamos dizer assim, os meios de comunicação que nós temos hoje, no século 21, e se naquela época tivesse esses meios de comunicação, com certeza, todos os canais, sejam internet, TV, rádio, enfim, seria toda a cobertura referente à inauguração dessa obra, que obviamente foi algo extraordinário, fora do comum, de tamanha grandeza. Porém, nós sabemos que quando houve a construção desse templo, não foi primeiramente no coração deste homem chamado Salomão, foi do seu pai, chamado Davi. E quando o pai de Salomão, que era o rei Davi, falou assim: Senhor, eu desejo no meu coração construir um templo para ti, uma morada para ti. E o Senhor revela assim: Davi, o seu desejo é muito bom, é agradável. Todavia, não é você que vai construir um templo ou uma morada para mim. Mas eu fico imaginando Davi questionando: Senhor, mas por quê? Será que eu fiz algo de errado? E o Senhor fala: porque nas suas mãos corre sangue de pessoas inocentes.
Então eu só revela para Davi, fala: Davi, não fique triste, porque você vai ter um sucessor, o seu filho vai construir um templo para mim. Então esse tempo aqui chegou. Salomão constrói esse templo, e o que nós entendemos e compreendemos, amados irmãos e irmãs, é que no versículo 3 diz assim o Senhor: Salomão, eu ouvi as tuas orações e súplicas. A pergunta é: que oração? Qual foi as orações, qual foram as súplicas que o Senhor está falando aqui com Salomão? Qual foi esse tipo de oração? Porque a Bíblia, ainda no capítulo 9, do versículo 1 e 2, fala que o Senhor apareceu novamente a Salomão, dizendo: eu ouvi a oração e a súplica que você fez diante de mim, Salomão. Aí eu faço essa pergunta: que tipo de oração que é essa que Salomão fez? Para nós entendermos e compreendermos o capítulo 9, desses versículos 3 a 5 aqui que eu mencionei, a gente tem que observar qual foram as orações e as súplicas. Orações, súplicas, intercessão e clamor que foi feito por esse homem chamado Salomão. No capítulo 8 e no versículo 22, a Bíblia diz que quando o templo foi construído, Salomão chama os líderes, a sua liderança, chama todo o seu povo, toda a sua nação. E olha a primeira atitude desse rei. A Bíblia diz que ele se ajoelha, ele se vai diante do altar, ele se ajoelha, levanta as suas mãos em direção aos céus. Então a primeira atitude aqui de Salomão foi o quê? Adorar ao único e verdadeiro Deus. Aleluia! Salomão, quando traz essa atitude, e não havia ali somente o povo de Israel, mas outros povos de outras nações também estavam ali. Então a atitude de Salomão para dizer para aquele povo: olha, não existe outro Deus na qual tem que ser adorado, não existe um outro Deus na qual tem que ser reverenciado, mas somente o Deus verdadeiro, chamado Deus de Israel. É o mesmo Deus que está aqui nesta manhã. E nós cremos que a atitude plausível de Salomão é que no templo, e aqui quando eu falo templo, não estou falando aquele templo que foi construído por Salomão, não. Eu estou falando aqui o templo que representa a minha vida e a sua vida. Graças a Deus que na nossa vida, o nosso templo, que tem que ser a habitação do Deus verdadeiro, tem que ter adoração. Muito mais do que uma questão física, como ele fez aqui, ele ajoelhou, levantou as mãos e expressou, não. A nossa vida tem que ser um momento de adorar e cultuar e celebrar ao único Deus verdadeiro. Graças a Deus por isso, que pleno século 21, nós podemos fazer isso dia após dia, através do nosso tempo, da nossa vida, e dizer que o nosso Deus tem que ser adorado. Por quê, amados irmãos e irmãs? Porque o nosso Deus, ele não divide a sua glória e a sua adoração para ninguém. O louvor e a adoração é exclusivamente para o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A segunda atitude de Salomão está no versículo 23. Ainda não estou falando de oração, eu estou falando das atitudes de Salomão. No capítulo 8, versículo 23 diz assim: não há Deus como tu. Olha a expressão do rei diante da sua liderança, diante do seu povo e diante dos estrangeiros. Ou seja, Salomão estava expressando ali que todas as pessoas pudessem ouvir, entender, compreender que não há nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra o único Deus na qual Deus que nós servimos e adoramos. Não há Deus como o nosso Deus, grande poder, grande em graça, misericórdia e amor. Este é o Deus apresentado pelo rei Salomão. Ou seja, Salomão não somente na sua atitude adorou ao Senhor no templo, e também no nosso templo, na nossa vida, o nosso Deus tem que ser exaltado. A expressão que Salomão fala aqui é exaltar ao único e verdadeiro Deus. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é incomparável, o nosso Deus é insubstituível, o nosso Deus, ele é inagualável, indestrutível. Louvado seja o nosso Deus. Então não somente tem que ser adorado, mas também o nosso Deus tem que ser exaltado no nosso templo, na nossa vida, para a honra e glória do teu santo nome.
Então, a partir do versículo 31 começa a oração, a expressão de oração, de súplica, de intercessão, de clamor a este rei, quando ele inaugura o templo. E no capítulo 8, versículo 31, Salomão diz assim: Senhor, se porventura este povo pecar contra o seu irmão. Olha a expressão de Salomão: se porventura este povo pecar contra o teu irmão, que prevaleça a justiça do Senhor. Ou seja, o nosso Deus, o Deus invocado aqui por Salomão, quando o templo foi inaugurado, é invocar o Deus justo. É um Deus que ele não faz acepção de pessoas, pelo contrário, tanto o seu amor quanto a sua justiça são eternos. O Senhor não prevalece classe A, classe B, povo A e povo B, não. O Senhor prevalece o quê? A justiça. E a justiça de Deus é reta e poderosa. Infelizmente, nos nossos dias, principalmente na nossa nação, quantas injustiças nós vivenciamos e nós presenciamos. Mas o Deus na qual servimos, estar dentro do nosso templo, é um Deus justo, reto e verdadeiro. Então Salomão não somente adorou, não somente exaltou, mas na sua oração ele expressou que há um Deus justo em poder e graça e misericórdia. No capítulo 8, ainda sobre a oração, no capítulo 8, versículo 33 e versículo 46, olha só o que diz Salomão: Senhor, se porventura esse povo pecar, e eles vieram a se arrepender, orar neste lugar, ou se eles estiverem distante e invocar o seu nome em direção a esse templo, olha só a oração deste homem, servo de Deus, Salomão. Salomão está invocando quem? O Deus de que, mesmo se o povo pecar, se fosse levado para os inimigos, aqui está no versículo 33 e 46, e se os povos inimigos levassem, como aconteceu, nós conhecemos a história, levasse o povo de Israel, o teu povo, para o cativeiro, invoca o Deus verdadeiro. E sabe o que o Deus verdadeiro vai fazer? Conforme diz a Sagrada Escritura, ele é um Deus resgatador. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus Cristo nos diz através da sua palavra que nós somos o templo e a habitação da sua glória. E um dia ele, Jesus, nos resgatou das trevas, do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do teu amor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos lavados, remidos e comprados pelo sangue de Cristo Jesus o Senhor. Então a oração de Salomão é de que, se o povo pecar, se arrepender, o Deus verdadeiro vai com a tua mão poderosa e nos coloca diante da tua graça e diante da tua presença. A outra oração de Salomão, no capítulo 8, versículo 35, diz assim: se porventura este povo, Senhor, pecar e se arrepender, e se porventura na sua transgressão o Senhor fechar os céus e não cair chuva sobre a terra, então nós vamos invocar o Deus de provisão. Graças a Deus, e com toda a certeza do meu coração, com a convicção que até os dias de hoje nada tem nos faltado, porque o nosso Deus é um Deus de provisão. Não tem faltado para a minha família, não tem faltado para a sua família, não somente o alimento físico que não tem faltado o pão de cada dia, mas também o pão vivo do céu, que é a tua palavra, que é a presença do Espírito Santo. Tanto uma questão existência, mas o mundo espiritual, nada tem nos faltado. E além de não ter nos faltado, o Senhor, diante da sua graça, tem nos dado condições de também ajudar o nosso povo, o nosso próximo, que está sedento também do pão físico, mas também sedento do pão espiritual. E louvado seja o nome do Senhor, do que diante das orações de Salomão, ele invocou na inauguração do templo que existe um Deus provedor sobre todas as coisas. Amém. Versículo 37 e também versículo 44. A palavra do Senhor diante da oração desse homem diz assim: Senhor, se porventura o povo pecar, e se porventura vier tempestade, vier gafanhotos, se vier fome, se os inimigos cercarem o nosso lado, nós iremos invocar o Senhor. E aqui, quando Salomão fala invocar o Senhor, ele está dizendo que a presença do único Deus que defende as nossas causas, aleluia,
E é o nosso Deus que peleja a nosso favor. Ou seja, diante das circunstâncias, amados irmãos e irmãs, que Salomão, na sua oração aqui, disse para todo o seu povo e para os estrangeiros, dizendo assim: independente das circunstâncias da vida, e isso eu estava para os nossos dias de hoje, numa situação tão complicada, em qualquer área que nós estamos passando, nós não estamos sozinhos. Aleluia, o Deus que está e defende as nossas causas, o nosso advogado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não perdeu, Ele não perde e nem perderá nenhuma causa, porque Ele peleja, Ele guerreia por nós. Então não somente o nosso povo, mas toda a nação sabe que o nosso Deus é poderoso em agir em favor do teu povo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A outra oração que Salomão diz é no versículo 41. Capítulo 8, versículo 41. Diz assim: e também os estrangeiros. Lembra que eu falei lá que não havia somente pessoas do próprio povo de Israel? Capítulo 8, versículo 41 diz assim: olha a oração de Salomão. Como eu disse, a oração interligada em súplica, interligada em intercessão, interligada em clamor. Ele diz assim: e também aos estrangeiros, porque eles ouvirão e também virão de que há Deus grande e verdadeiro, não um Deus, mas o único Deus grande e verdadeiro, na qual com as tuas mãos poderosas fez sinais e maravilhas, e também com as tuas mãos estendidas. Glória a Deus por isso. Sabe o que Salomão está falando aqui? É porque dentro do templo, nossa vida, não somente adorar, não somente exaltar, não somente um Deus justo, não somente um Deus que Ele guerreia e peleja conosco, mas também um Deus que faz da nossa vida um testemunho real da sua presença. Como aqui quando fala estrangeiros, é muito mais do que uma etnia. É muito mais do que uma tradição, é muito mais do que um costume, é muito mais do que um povo de raça, de línguas e nações. Não, é muito mais. É todo aquele que está próximo de você, que não conhece a Jesus Cristo como seu Salvador. Vai fazer da nossa vida um testemunho vivo e real. E eles vão entender e compreender que dentro de mim, dentro de você, dentro da igreja do Senhor, há um Deus vivo, santo e poderoso. Eles não somente vão ver, mas vão entender, compreender e vivenciar o Deus poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui eu termino com a oração, as orações e as súplicas, na qual no capítulo 9, versículo 3, que hoje foi citado aqui, que o Salomão falou diante do Senhor. E quando o Senhor, agora no capítulo 9, o versículo que nós lemos aqui, no capítulo 9, versículo 3 e versículo 5. Olha só o que Deus fala para Salomão. Diante das suas orações, a resposta de oração, a resposta de súplica, a resposta de intercessão, a resposta de clamor. Olha o que o Senhor fala para Salomão. Fala assim: Salomão, eu ouvindo diante da minha presença, súplicas e orações, clamor e intercessão. Primeira coisa, eu vou consagrar este templo. Nos versículos anteriores fala que a nuvem, ou seja, a glória do Senhor se manifestou de tão tremendo e poderoso naquele lugar, que os sacerdotes não podiam dar um passo sequer, não poderiam fazer um serviço sequer, porque eles não conseguiriam ver o que estava em sua volta. Por quê? Porque a glória do Senhor se manifestou dentro daquele templo. E para os nossos dias de hoje, a glória de Deus se manifesta na presença do servo e da serva do Senhor, quando se submetem à tua palavra. E no capítulo 9, versículo 3 diz assim: eu vou consagrar esse templo. E para trazermos para os nossos dias de hoje o que é consagrar o templo, a nossa vida, que diz a palavra de Deus, é estarmos vivendo numa vida em santidade, irmãos e irmãs. Plenamente. Eu não estou falando que nós estamos isentos de tropeços e erros. Não é isso. Nós somos pecadores, pecamos com pensamentos, palavras e atitudes. Mas nós temos o temor do Senhor. A vida consagrada em submissão à sua palavra. Não compactuarmos o que o mundo, que o sistema desse mundo nos prevalece, mas prevalecer aquilo que o Espírito Santo de Deus coloca dentro do nosso templo, da nossa vida. Então a primeira coisa, da resposta de oração que Salomão teve, a resposta de Deus: eu vou consagrar esse templo. Aleluia. O segundo ponto que diz aqui a palavra do Senhor:
eu vou pôr o meu nome sempre neste lugar. Vou repetir. Olha o que o Senhor fala para Salomão. Não somente vou consagrar, mas o meu nome será eternamente neste lugar, para sempre. E nós que somos filhos, nós carregamos não só uma questão genética de pai e de mãe, não somente uma questão de sobrenome. Aqui é muito mais. Aqui quando Deus fala que vai colocar o nome dele no templo para sempre, e quando nós podemos trazer para os nossos dias de hoje uma vida de oração, de súplica, intercessão e clamor, o Senhor está dizendo: você, meu filho e minha filha, servos e servas, onde as plantas dos pés que vocês vão pisar, vocês vão levar o meu reino, a minha glória, a minha majestade, o meu poder. A palavra do Senhor está entronizado dentro do nosso templo, e onde nós estivermos, não é simplesmente um nome qualquer não, mas é o nome sobre todo nome, o nome de poder e graça, chamado Jesus de Nazaré, e pela unção e a manifestação do Espírito Santo de Deus. O outro ponto que o Senhor nos fala, além de consagrar, além de colocar o teu nome para sempre nesse templo, ele diz assim: que os meus olhos e o meu coração, aí vai aparecer outra palavra sempre, que os meus olhos e o meu coração sempre estará neste lugar. O templo, nossa vida. E esses olhos aqui que o Senhor fala, não são os olhos de vingança, não são os olhos de que vai apontar e dizer: você está errado, você pecou e vai para o inferno, você não tem mais jeito. Não, os olhos que eu encontro aqui na palavra do Senhor é os olhos de um pai que cuida do filho, é um pai que zela, que preserva, que conserva e que guarda. Está atentos os olhos do Pai, os olhos de fogo do nosso Deus, está fixado dia após dia diante do teu filho e diante da tua filha, com os olhos de misericórdia, de cuidado. Louvado seja o nome do Senhor, que nós todos os dias nós somos acolhidos pela graça e pela misericórdia do Senhor. Graças a Deus que o nosso templo, a habitação do nosso Deus, ele está com seus olhos fixados, não com os olhos de vingança, de matar, não, é com os olhos de graça e misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. E também não somente os olhos, a Bíblia nos relata também o teu coração. O coração de Deus não é uma questão dessa válvula pulsante que pulsa e bombeia o sangue, não. Quando fala o coração de Deus, está falando a essência de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus tem que estar inserido dentro deste templo que é a nossa vida, amados irmãos e irmãs. E nós podemos testemunhar e glorificar a Deus de que um dia nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O nosso templo, que era a nossa vida, estava ferido, machucado, mas hoje o Espírito Santo habitou e habita dentro de nós, e nós encontramos amor, encontramos misericórdia, encontramos salvação, encontramos justificação. Por quê? Porque Ele é o nosso Deus soberano sobre todas as coisas. Amém, irmãos? Isso. Amém. No versículo 3, mas para que essas coisas venham a acontecer, o que, irmão Alexandre? Consagração, o nome do Senhor sendo para sempre, os teus olhos e o teu coração sendo fixados para sempre nesse tempo. O Senhor coloca situações para Salomão a partir do versículo 4, e olha só o que o Deus verdadeiro fala para Salomão no versículo 4, diz assim: Salomão, para que essas coisas aconteçam, olhe para a vida do seu pai. Então Salomão ele tem uma referência, amados irmãos e irmãs, o pai dele. Aqui fala sobre o testemunho do pai. Olha só o que o Senhor fala para Salomão. Salomão, olhe para o seu pai e olha só o que ele fez. Ele viveu na minha presença,
para que essas coisas que eu falei, Salomão, aconteçam dentro do templo, porque o templo é muito bonito, ele é maravilhoso, mas a questão é, o templo que se chama vida, o templo que se chama Salomão, o templo que se chama o povo de Israel, o templo que se chama hoje o povo, chamado o povo de Deus, é isso que Deus está falando para mim, para você que falou com Salomão. Não importa, é uma questão de alvenaria bela exteriormente, mas como está o teu templo, como está a tua vida, é isso que Deus está falando com Salomão e para mim e para você. Viva conforme viveu Davi, como? Na minha presença, diz o Senhor. E quando é viver na presença do Senhor, independente das coisas que aconteçam, vive retamente no coração de Deus, conforme a vontade do Senhor, como disse a palavra do Senhor, em um coração puro, e trouxe as características de Davi, o seu pai, de um coração puro. E aqui um coração puro é estar na dependência do Todo-Poderoso. Independente das coisas que aconteçam, amados irmãos e irmãs, vivam plenamente na dependência de Deus e Ele tudo fará. E a outra característica que Deus fala sobre Davi para com seu filho Salomão é que Davi teve uma vida em retidão. E essa palavra retidão é a que? Viva conforme o propósito que Deus colocou na sua vida, Salomão. Na minha vida, na vida daqueles irmãos e irmãs que estão vivendo aqui nesse momento nessa live ao vivo, e aqueles que virão ver posteriormente. Viver em retidão, ou seja, é não olhar nem para a esquerda e nem para a direita, é de nós não desviarmos no caminho que é Jesus Cristo Senhor, ou seja, termos uma vida reta diante da presença do Senhor. Mesmo que o mundo peça e o sistema desse mundo peça para você fazer algo, não negocie com as coisas do mundo, não negocie a sua vida em santidade, não negocie a sua vida na eternidade, pela coroa da vida eterna, não negocie a sua salvação. Viver em retidão é viver debaixo da glória e do poder de Deus. E por último, no versículo 5, a palavra do Senhor nos revela, e é uma orientação que Deus fala para Salomão, diz assim: Salomão, eu estabelecerei o trono do seu reinado. Aí vem a terceira, novamente a palavra sempre, repetindo a palavra sempre. Eu estabelecerei o trono do seu reinado para sempre, na qual você não sentirá falta de um sucessor no seu trono. O que o Senhor está falando? Olha, Salomão, viva na minha presença, obedeça a minha palavra, ande conforme a instrução que eu estou te orientando, e que a sua vida, a sua geração será abençoada. Porém, quando nós observamos no capítulo 11, a partir do capítulo 11, a vida de Salomão muda, amados irmãos e irmãs. Infelizmente, a Bíblia diz que Salomão começa a adorar outros deuses, levantar outros altares. E infelizmente na sua vida espiritual existe uma decadência. Mas o que eu quero dizer aqui é a partir do capítulo 5, de que Salomão foi rei, porém tropeçou e pecou e está morto. Porém, o rei da vida não pecou, não tropeçou. A Bíblia nos relata que nada saiu da boca do nosso rei, chamado Jesus Cristo, nenhuma palavra sem fundamento, porque ele é o rei da verdade. Que o nosso rei, chamado Jesus Cristo, ele não está morto, ele está vivo, está sentado no trono e que reina para todo sempre, como os reis e príncipes, todos os reis e rainhas, que nos dias de hoje têm os seus sucessores, mas o rei da vida, chamado Jesus Cristo, que está aqui nesta manhã, ele não tem sucessor. Por quê? Porque ele está vivo para todo sempre, ele não vai morrer, ele é eterno. E o Senhor que está aqui nesta manhã está sentado num reino que não se abala, no trono de justiça, porque ele se faz presente. Louvado seja o nosso Deus.
independente das circunstâncias da nossa vida, amados irmãos e irmãs, aquele templo que foi construído, se você foi hoje lá em Jerusalém, nós conhecemos a história, 70 anos depois da ida de Jesus Cristo para o Pai, o templo foi destruído e hoje só encontra ruínas. Mas hoje podemos dizer pelos olhos da fé que um dia o nosso templo estava destruído pelo pecado, mas quando aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele encontrou, o Espírito Santo encontrou um tabernáculo, um templo, uma morada da tua habitação, muito mais do que a alvenaria, muito mais do que ouro e prata que foi construído lá. O nosso templo, a nossa vida é a maior habitação da presença do Todo-Poderoso. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, amados irmãos e irmãs, de que a cada dia, dia após dia, o nosso templo, a nossa vida, tem que ser verdadeiramente a habitação do Deus Pai, do Deus Filho e Deus Espírito Santo. Para a glória do nosso Deus, essa é uma meditação de que dia após dia necessitamos na presença do Senhor. Amém? Agora vamos ter um momento de oração, agradecer ao Senhor por esse momento de meditação, de reflexão da sua palavra. Oremos. Pai Santo, Deus Eterno, mais uma vez nós elevamos nossos pensamentos a Ti em gratidão ao Senhor. Agradecemos ao Senhor pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, pelo louvor e adoração, por esse momento, Senhor, que o Senhor nos reservaste, para expressarmos quão grande é o nosso Deus, poderoso é o nosso Deus. Louvado seja o Teu nome. Obrigado pela Tua palavra, rica e poderosa, que a cada dia vem nutrir e fortalecer a nossa vida. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, que nós te agradecemos hoje e para todo sempre. Amém. Agora, como diz o nosso pastor Elo, sessão de abraços aos irmãos e irmãs, aqueles que eu vou citar aqui e aqueles que não foram citados, porque não apareceu no celular, mas que Deus abençoe da mesma forma. Grande abraço para Giovana, Adriana, Rosângela, Naldo, Nicolas, Brásio, é isso? Nicolas? Neto da dona. É, o neto da irmã Maria Santana. Também está lá com o neto, a nossa irmã Maria Santana, a Cirlane. Também abraço a nossa irmã Sônia, Daniel, Márcia, Vantuir, Tereza e Fábio, Alba, Obidias, Glória e Filhinha, John Lennon, a pessoa que eu amo muito, que é minha mãe, beijo no coração da minha mãe, estou com muita saudade, Carmen, Natália Santana, Miriam, Paulo, também para a família pastoral, Aline Gobete, a irmã Josiane lá de Linhares, Pedro, Natália, Sheila, Graciele, Manuel, a Graça, Leonan, e também um grande abraço para a Scarlett. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Agora tem um momento de oração. Aqui eu citei alguns nomes. Continuar orando pelo Macoto, o Renato, o José Carlos, o Arnestino, o irmão do nosso irmão Paulo Barbosa, o irmão Estevam, a irmã Celi, Daniele, é isso? Daniele, o senhor José, Isai, é isso? Alexandre, essa letra. É Isai ou Isaí? Isaías, eu escrevi. Ah, você colocou Isai. O Isaías, o filho, é o filho da... São os parentes da Miriam. Ah, os parentes da Miriam. Amém. Então nós vamos orar para a glória de Deus. Pai Santo, mais uma vez nós rendemos graças a Ti, Senhor. E em Teu nome, que há poder no céu, na terra e debaixo da terra. Todos esses nomes aqui citados. E todos aqueles que se encontram no nosso coração também, que não foi citado aqui, mas em lembrança a nossa irmã, Dona Geralda, mãe da nossa irmã Edilane. Cubra com Teu sangue e Teu poder. O Macoto, o Renato, o José Carlos, o Arnestino, o irmão do nosso irmão Paulo Barbosa, o Estevão, a irmã Celi, a Daniele, o José, o Isaías, enfim, todos os nomes aqui citados, Senhor.
e aqueles também que se encontram no nosso coração. Derrama o teu poder, a tua graça, a unção do Senhor sobre essas vidas. E juntamente com essas vidas, Senhor, todos aqueles que se encontram enfermos nos hospitais. E também muitas vezes encontram enfermos em seus lares. Aos médicos, todos os profissionais de saúde. Derrama a tua graça, o teu poder. Também sobre a nossa economia, as nossas lideranças, governantes, aos empresários, aqueles que estão desempregados, aos cientistas, aqueles que se encontram, Pai, em situação de rua. Deus amado, derrama o poder e a unção da glória do Senhor. Acampa os teus anjos ao derredor e livra-os de todo o mal. Dá-nos, Senhor, mais um dia abençoado na tua presença, para que através das nossas vidas, o mesmo Deus que falou com Salomão é o mesmo Deus que está aqui nesta manhã, agindo poderosamente através da tua palavra, através da oração, através do clamor, através da intercessão e através da presença do Senhor. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, que nós te agradecemos hoje para todo sempre. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe, Deus te guarde. Que o Senhor fortaleça a sua vida para a glória de Deus. Agora eu vou passar para o nosso irmão Alexandre, que tem uns recados para nos dar. Deus abençoe. Amém, irmãos? Graças a Deus, palavra mais uma vez abençoada. Que Deus possa continuar abençoando, as nossas vidas, que é sempre uma dádiva poder ouvir a palavra do Senhor. Nesta manhã, mais uma vez, podemos aprender e ouvir e meditar sobre essa palavra tão linda que o Senhor falou conosco. Amém? Se você foi abençoado, compartilhe essa palavra. Daqui a pouco ela já vai estar salva aqui no nosso Facebook e depois vai estar no nosso YouTube. Tem umas que estão ainda atrasadas lá no YouTube, mas em breve vão estar todas lá, tá bom? Vamos aos nossos avisos, Espero não esquecer nenhum. Vamos começar pelos de hoje. Nosso vídeo das crianças, eu também não sei se está aí. Já está? Não está. Não sei. Se não está, daqui a pouco estará para as nossas crianças. Então, você que tem uma criança aí na sua casa, seu sobrinho, seu neto, seu primo, seu parente, criança tão querida, se você crê que ela também precisa estar ouvindo uma palavra do Senhor preparada com muito carinho, então daqui a pouco estará aqui na nossa página no Facebook o vídeo preparado pelo nosso Ministério Infantil para as nossas crianças. Amém? Nós também lembramos que hoje à noite nós temos culto às 19 horas. Atenção! Nós temos culto presencialmente, Nós já estamos tendo os nossos cultos diretos dos nossos templos, tanto aqui em Goiabeiras quanto em Jardim Carapina. Domingo passado nós tivemos já um grupo maior, tanto aqui quanto lá em Carapina, foi uma bênção. Mas você que pode estar conosco, você está convidado a estar conosco. Tenho certeza que tanto aqui quanto lá em Jardim Carapina, Deus estará fazendo maravilhas, estará falando poderosamente aos nossos corações, tá bom? Em especial quero lembrar que lá na nossa congregação, os irmãos da nossa congregação que estão assistindo, hoje é domingo de ceia da nossa congregação em Jardim Carapina, tá bom? Também queremos lembrar todos os irmãos que, lembrando que hoje o culto é às 19 horas. Todos aqueles que porventura não puderem estar conosco, aqui na nossa página no Facebook nós estaremos transmitindo nosso culto ao vivo. Lembramos das nossas lives, de segunda a segunda tem live, mas de segunda a sábado é às 20 horas e aos domingos é às 9 da manhã e às 19 horas. Lembrando que na terça-feira a live é com o tema Crescendo Discipulado. Na quinta-feira é o nosso momento de células, Se você por acaso quer estar participando com a gente, você pode estar mandando uma mensagem aí na nossa caixa de mensagens inbox aqui no Facebook ou no nosso Instagram. Nós estaremos te direcionando para um grupo. Tem sido uma bênção, Nós temos uma pequena diferença. A célula das crianças é às 19 horas e a célula dos jovens é às 21 horas. Mas a célula dos jovens casados, a célula de Jardim Carapina, a célula daqui da Rua São Pedro, a célula que era ali na casa da irmã Alba, a célula que era lá em Jardim Camburi. Tem mais alguma que eu estou esquecendo? A célula que a irmã Carmen lidera.
Todas essas células, elas estão sendo às 20 horas. Lembrando que as nossas células estão sendo virtuais. Então, entre em contato conosco, porque para a gente poder te mandar o link do Meet ou do Zoom, algum aplicativo que estão usando, para que vocês possam estar participando conosco. Tenho certeza que Deus estará te abençoando. E na sexta-feira voltamos às 20 horas. Às 20 horas no sábado é a nossa live com o tema Igreja Missional. E no domingo a Escola Dominical às 9 e às 19 horas nosso culto de adoração. Amém? Eu acho que eu não esqueci de nada, mas se eu esqueci, vocês me perdoam, tá bom? Nós vamos estar cantando uma música muito especial para vocês, que foi uma música que eu compus, que eu já cantei há um tempinho atrás para vocês. Hoje eu tenho uma parceria da Carol, não vou ser eu que vou estar cantando. Então se você que está aí com... não sou eu que vou estar tocando, eu vou estar cantando sim, um pedacinho. A outra Carol vai estar cantando, porque ela já aprendeu. Você que está aí com a gente, que você continue conosco até a gente acabar essa live. Deus pode te abençoar com essa canção. O pessoal de Goiabeiras, é bom aprender, porque logo mais eu vou colocar ela de alguma forma no louvor, senão tem que estar cantando comigo, tá? Então, depois a gente está cantando, nós vamos estar encerrando a live. Se Deus quiser, com a graça do Senhor, que Deus possa estar abençoando. Lutas e batalhas podem me afligir, medo e desespero podem até surgir, mas eu